Gente, eu vim aqui rapidinho para falar de algo que está adoecendo as pessoas. Eu tenho visto pessoas querendo resolver pai e mãe para prosperar, querendo romper vínculos para ter liberdade, afastar das próprias raízes para ter fluidez na vida. Como se a presença dos pais fosse aquilo que estivesse impedindo a vida dessa pessoa de avançar. E eu quero te fazer uma pergunta muito séria aqui. Que prosperidade é essa que para existir precisa fazer você esquecer quem te deu a vida? Sabe, nós estamos vivendo um tempo de muito conhecimento. Dependência emocional, por exemplo, narcisismo, pessoas tóxicas, pais controladores, limites, rompimentos, tem sido ensinado. É importante conhecer realmente tudo isso. Mas conhecimento humano sem discernimento também pode nos confundir. Inclusive, quando vem de pessoas extremamente estudadas, inteligentes e que nós admiramos. Porque quando nós admiramos essas pessoas, nós acabamos não questionando. E é exatamente por isso que eu volto sempre para a palavra de Deus. Lá Paulo adverte em Colossenses para termos cuidado com ideias fundamentadas apenas em tradições e raciocínios humanos. Tiago também diz que se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Percebe a diferença? Conhecimento informa, sabedoria discerne. E quando a sabedoria ela vem de Deus, ela precisa produzir alguma coisa em nós. Gálatas nos mostra os frutos do Espírito, né? Lembra? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pois é, eu decorei. Se o conhecimento que eu estou adquirindo está me tornando cada vez mais amargo, intolerante, arrogante, individualista, incapaz de perdoar, que fruto é esse conhecimento, o que está produzindo em mim? Porque Jesus, ele não é sobre ter, Jesus é sobre ser. Jesus é relacional, é sobre pessoas, gente, é sobre amor, é sobre verdade, perdão, sobre honra. E a palavra diz, honra teu pai e tua mãe. Parece que esquecemos, né? Mas também diz que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, não é verdade? Mas deixar pai e mãe para construir uma nova família não era apagar o pai e a mãe da sua vida. É sair de casa, é assumir a própria responsabilidade, é construir uma nova unidade familiar. Não é abandonar a sua origem, gente. Nós não somos pássaros que saem do ninho e simplesmente seguem a vida sem consciência de onde vieram. Nós somos seres humanos. Nós temos memória, consciência. Talvez você pode estar perto, não possa estar perto dos seus pais todos os dias, mas às vezes pegar um telefone, ligar, mãe, tá tudo bem, pai, né? Eu estou pensando em você. Precisam de alguma coisa? Gente, às vezes uma notícia sua devolve alegria para quem passou uma vida inteira cuidando de você. Já parou para pensar? E sim, existem pais difíceis, existem pais controladores, aqueles comportamentos muito narcisistas. Isso é fato, famílias abusivas, situações em que a distância pode ser necessária. Gente, eu sou psicoterapeuta, eu conheço essa realidade. Atendo muitas pessoas. Mas colocar limite não é a mesma coisa que abandonar. Você pode dizer, mãe, eu te amo, mas isso me machuca. Pai, dessa maneira eu não consigo me relacionar. Você deve trazer clareza. Pode estabelecer distância quando é necessário. Pode procurar uma ajuda. Mas não precisa transformar uma ferida em ódio. Porque muitas vezes aquilo que um pai ou uma mãe projeta sobre um filho também nasceu de dores que eles próprios nunca souberam tratar. Isso não justifica o que fizeram, mas a sabedoria permite compreender sem precisar permitir essas coisas. E existe uma outra coisa também. A pessoa que escolhe caminhar ao seu lado também precisa respeitar a sua origem. Ela não precisa concordar com tudo que os seus pais fazem, mas um relacionamento saudável não deveria trabalhar para isolar você dos vínculos familiares. Porque pessoas podem passar pela nossa vida, mas pai e mãe fazem parte da nossa origem, gente. E quantas vezes, quando tudo dá errado, são justamente eles que permanecem quando você precisa? Com uma palavra, um abraço, uma oração, pode voltar para casa se precisar por um tempo. Por isso, antes de aceitar qualquer ensinamento, simplesmente porque parece inteligente, moderno ou até libertador, filtre, leia a palavra, questione, peça sabedoria. Porque nem tudo aquilo que recebe o nome de liberdade é realmente saudável. Às vezes é egoísmo, às vezes é um ego ferido aprendendo argumentos sofisticados, né? Tipo, ai, não vou perdoar. E Jesus nos alertou que nós estamos chegando em um tempo que o amor de muitos se esfriará. Talvez esse esfriamento esteja acontecendo justamente quando começamos a valorizar mais poder, dinheiro, sucesso, realizações.
e cada vez menos pessoas. Não chame de prosperidade aquilo que exige que você perca a capacidade de honrar. Não chame de liberdade aquilo que transforma você em alguém indiferente. Não chame de cura aquilo que alimenta o seu egoísmo, individualismo. E não entregue sua consciência a nenhuma pessoa por mais conhecimento que ela tenha. Eu também estudo. Eu também aprendo. Mas aquilo que aprendo precisa passar por um filtro sempre. A verdade do Senhor. Porque conhecimento humano, ele pode nos ensinar muitas coisas. Mas é a sabedoria de Deus que nos ensina quem devemos nos tornar com aquilo que sabemos. É tempo de voltar às raízes, de restaurar vínculos, quando eles podem ser restaurados. De estabelecer limites, quando forem necessários. Mas sem perder a honra, gente. Sem perder a gratidão pela vida que os pais deram. Sem perder a humanidade. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas parem de refletir sobre coisas que não são verdades. Estamos vivendo tempos de muito conhecimento. E precisamos urgentemente voltar ao discernimento. Porque quando o eu cresce demais, o nós desaparece. E quando o nós desaparece, o amor esfria. Que a nossa geração volte a ser mais sobre pessoas do que sobre coisas. Mais sobre ser do que ter. Mais sobre o Senhor Deus na nossa vida do que o ego. Honrar pai e mãe faz parte. E desonra não te traz prosperidade. Compartilhe com mais pessoas. E que você volte a ter sabedoria. Conhecimento, filtre.